Bom dia a todas e a todos que nos acompanham. Um bom dia especial aos senhores jornalistas Pedro Tadeu e João Tomé, nossos convidados, a quem agradeço antecipadamente a presença. Houve aqui um pequeno atraso por razões tecnológicas, não conseguimos estabelecer ligação com imagem e com som aos nossos convidados. E, em nome do Sr. Presidente da Primeira Comissão e em meu nome, declaro iniciada a audição de Pedro Tadeu e João Tomé, na sequência do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre a existência de anúncios dirigidos a jornalistas detentores de carteira profissional, visando contratá-los para a elaboração de notícias e reportagens tendenciosas sobre a pandemia de Covid-19. Relembro que neste âmbito, quer a requerimento do Partido Comunista Português, quer a requerimento do Partido Socialista, já foram ouvidas a ERC, hoje de manhã, e na sexta-feira passada foi ouvida a Comissão da Carteira, a Sra. Presidente da Comissão da Carteira e a Sra. Presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais. E, portanto, esta será a quarta audição a realizar relativamente a este assunto. A grelha, enfim, já todos conhecerão, é a mesma que foi utilizada há pouco. Primeira ronda com 5 minutos, que inicia pelo PS, porque é o requerente, 5 minutos a cada grupo parlamentar. Os que tiveram deputado único são 3 minutos e as deputadas não inscritas são 2 minutos e igual tempo para resposta na sequência destas intervenções. Depois teremos um encerramento em que teremos 2 minutos para o Partido Socialista e 2 minutos para cada um dos nossos convidados. E vamos iniciar desde já. Passando a palavra ao Sr. Deputado José Magalhães, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhores jornalistas. O convite da Comissão autoexplica-se e não abundaria na repetição daquilo que consta, por um lado, do vosso artigo de opinião e do vosso texto de reportagem. O que gostaria de vos dizer é que, na sequência das diligências que nós fizemos, estamos numa encruzilhada, nós, Comissão ou Comissões, e temos de tomar uma decisão. E, verdadeiramente, o que é importante é pedir a vossa ajuda para nos habilitarem com elementos que facilitem a tomada dessa decisão. Qual é o primeiro ponto de reflexão? As diligências que fizemos não resultaram em nada. Consultámos ou ouvimos a Comissão da Carteira, ouvimos o Sindicato dos Jornalistas, ouvimos agora a entidade reguladora e para começar pela última audição, a Comissão, a entidade, nada diligenciou, nada tem de concreto, não recebeu qualquer queixa, não recebe ou não recebeu até agora nenhuma denúncia sequer anónima que diga respeito a esta matéria e, portanto, a Assembleia da República não ficou munida, a partir dessa fonte, de coisa nenhuma para dar passos ulteriores. Que passos é que são possíveis em tese? A Assembleia formula um juízo político dizendo há indícios, ou há 2 jornalistas que afirmam que há atividades de recrutamento de pessoas com a carteira profissional de jornalista para exercerem ações de intox. Em breve o direito português vai definir o que é desinformação num artigo da Carta de Direitos Humanos na Era Digital, mas esse diploma foi votado em votação final global e seguirá para promulgação, portanto não está ainda em vigor. O Código Penal não pune o recrutamento de pessoas para atividades de influência na comunicação social, só por si, e, portanto, é preciso mais para levar o caso ao Ministério Público.
O Ministério Público atua no quadro da lei e, portanto, não pode violar o segredo das fontes, o que significa que estaríamos perante um caso circular. O ponto que julgo que teria interesse especial nesta nossa conversa matinal era saber, na vossa percepção, qual é a extensão que este fenómeno tem. Porque uma coisa é um caso esporádico, em que se procura contatar uma pessoa vulnerável, mercadejável, etc., para participar em campanhas de intox. Outra seria um fenómeno de atuação em rede, implicando um número significativo de pessoas com impacto efetivo. Porque uma coisa é conceber a questão em tese, outra é saber se isso aconteceu na prática. Isso é, se isso está a influenciar a informação, a desinformação, aliás, sobre o Covid-19 que existe neste momento nos média portugueses. Ou se essa desinformação, que aliás é relativa, resulta de muitos outros fatores, designadamente a controvérsia de caráter científico, a influência de informação suja vinda de redes sociais determinadas e não objeto de fact-checking, etc. Portanto, estamos perante um fenómeno que exija passos adiante da Assembleia da República, designadamente junto do Ministério Público, ou não? É quanto a isso que eu julgo que a vossa ajuda pode ser, de facto, muito útil e até julgaria um dever cívico da vossa parte para não se lançar um véu de suspeição sobre uma classe à qual pertenceis e que deve ser tratada com, enfim, a delicadeza e destrinça que esta matéria exige. São os nossos votos de que consigamos dar um passo em frente. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor deputado. Passo agora a palavra, enfim, a ordem é um pouco arbitrária, mas passo a palavra ao Pedro Tadeu, que tem 5 minutos, e depois o João Tomé, que tem outros 5 minutos. Senhor, muito bom dia. Muito obrigado pela oportunidade que me dão de tentar esclarecer e ajudar alguma coisa neste processo. Eu queria começar por pegar nas últimas coisas que o Sr. Deputado José Magalhães acabou de dizer para, digamos, a minha posição, a minha esperança é que o jornalismo consiga destrinçar isto. Não é o Ministério Público, não é a Justiça, isso poderá ser noutra fase. Eu, quando publiquei este artigo, que obviamente é baseado em muito parcas informações e, portanto, perante um buraco negro em que eu próprio estava num impasse, resolvi fazer isto num artigo de opinião, porque também calar esta situação para si, isso sim, violar a ética cívica, aqui contraposta à ética jornalística, e portanto eu como cidadão não podia deixar de denunciar que este caso estava a acontecer, e procurei ter 2 efeitos, um desarticulá-lo logo à nascença, antes que esta espécie de cancro pudesse vir a expandir-se, e por outro lado fazer com que o próprio jornalismo possa investigar o que é que está a passar. E, portanto, que o jornalismo consiga, eu próprio, resolver esta questão e consiga fazer investigação que permita aquilatar da dimensão que isto tem. E então, depois a seguir, sim, logo se verá se isto é matéria para investigação criminal ou não, não faço a mínima ideia nesta altura. O que eu sei, os factos que eu apurei é que foi-me relatado no dia 18 de fevereiro aquilo que eu contei no artigo. Estive a pensar, também me vi perante um buraco negro, uma vez que a pessoa que me contou isto tem medo, por simplesmente, de perder o emprego onde está, porque como estava à procura de outro trabalho, acha que o patronato para onde exerce a sua profissão pode levar a mal isso e portanto, não aceita a sua identificação. Eu tentei saber mais coisas por outras vias, mas fiquei de facto num impasse, mas tinha a certeza de que aquilo que a pessoa me estava a dizer era verdade, não é? E resolvi, achei eu que num artigo de opinião, apesar de tudo só me responsabiliza a mim, não responsabiliza mais ninguém, poderia denunciar a coisa e fazer com que depois os jornalistas, nas várias relações, pudessem
Note-se que eu não estou em nenhuma redação neste momento, eu desde novembro deixei de trabalhar no grupo Global Media Group, estou a fazer outro tipo de trabalho e, portanto, também não estou com a possibilidade e a capacidade e a agilidade que tinha anteriormente para conseguir mover meios e mobilizar meios para investigações jornalísticas deste tipo. Pronto, pensei há alguns dias e achei que valia a pena escrever isto. Depois houve as reações que houve, eu não sabia que esta comissão estava a funcionar e na sexta-feira li que a Comissão da Carteira tinha tentado contatar-me, eu não recebi nenhum contacto, depois fui verificar e de facto apareceu-me no spam, no mail, um pedido de 3 linhas de uma jurista da Comissão da Carteira, a doutora Sandra Oliveira, a perguntar se eu quisesse se poderia contatá-los, mas de facto não recebi essa informação útil, mas eles têm o meu número de telefone, podiam-me ter tentado ligar e dizer alguma coisa e eu certamente tentaria ajudar. Mas consegui, entretanto, falando com essa fonte inicial, no dia 15 de março, ela disse-me, essa pessoa, que, por fonte indireta, teria o nome do possível contratante deste serviço. E é evidente que é insuficiente, eu tentei, pelos meus próprios meios, contatar essa pessoa, ainda não consegui, não foi possível. Entretanto, no dia 26 de março, um outro jornalista, o primeiro jornalista, vamos falar, jornalista 1 e jornalista 2, o jornalista 1 é de Lisboa, é da região da Grande Lisboa, o jornalista 2 é do Grande Porto. Contatou-me ele, mostrando-se disponível para me ajudar nisto e dizendo que ele próprio tinha também respondido a esse anúncio e que a conversa, digamos, a pessoa que é contratada, que falou com ele, é a mesma pessoa que o João Tomé descobriu na sua reportagem, um Paulo Sena, não é Sena, Paulo Seno, salvo erro, e que essa pessoa, esse Paulo, lhe terá dito quem era o contratante, que é exatamente o mesmo nome que o jornalista 1 me tinha dado, entretanto. E, portanto, temos aqui um facto novo, é que há com 2 fontes diferentes que não se conhecem e completamente distintas, aponta-se para um nome em concreto que pode, digamos, ser a pessoa contratante disto. Mas eu não vou revelar esse nome porque acho que tenho a obrigação de essa pessoa se poder confrontar com esta informação e defender e dizer o que tem a dizer. E, portanto, o que eu pedia era ao jornalismo português que me contatasse, que eu darei a quem se comprometer respeitar normas éticas básicas, nomeadamente não queimar esta pessoa se ela realmente não tem nada a ver com isto, para eu dar estas informações e poder, de alguma forma, desenvolver uma investigação jornalística em qualquer órgão de comunicação social que permita apurar mais coisas sobre este assunto. Neste momento, acho que é o melhor que podemos fazer para servir a sociedade. Muito obrigada. Bom, torna-se um bocadinho difícil quando existe jornalista 1, jornalista 2, contratante X, enfim, depois fazer alguma coisa mais eficaz. Passo então a palavra a João Tomé. Olá a todos os presentes. Eu, no meu caso, estão-me a ouvir? Sim, perfeitamente. Ok. No meu caso muito específico, no meu caso, eu não tenho nenhuma fonte propriamente, o que eu vi foi o artigo do Pedro Tadeu, na altura, e basicamente o que me suscitou foi uma grande perplexidade. Mesmo na nossa redação do Dinheiro Vivo houve uma grande perplexidade face àquilo que estava ali a ser relatado. Nenhum de nós nunca tinha visto nada daquele género. Mas desde logo contactei o Pedro Tadeu para tentar perceber, porque acho que houve muitas questões que ficaram ali em suspenso, de quem é que seria, quais seriam os objetivos verdadeiros da pessoa que estaria a tentar contratar jornalistas. Houve muitas questões em suspenso que eu tentei esclarecer com o Pedro Tadeu, obtendo o máximo de informação que consegui. Ele não revelava de facto as fontes e o que eu tentei fazer foi um trabalho de pesquisa na internet, de procurar quem será esta pessoa que estará a contratar jornalistas para este propósito. E o que eu encontrei, de uma forma até relativamente fácil, devo admitir, foi através do LinkedIn. Vi logo o anúncio em causa, que já estava inativo, e desde logo vinha um nome, um tal de Paulo Senra,
que eu tentei investigar quem é que é esta pessoa. Entretanto, descobri isto tudo no prazo de 24 horas, na verdade, porque eu também queria acelerar aqui o processo para que, se isto desse artigo, porque poderia não dar, se desse artigo, eu teria de ter informações para responder às questões que eu achava mais importantes. Quem é que é esta pessoa? Quais são os seus objetivos? Ao descobrir o nome, tentei perceber quem era esta pessoa, descobri que era um ex-modelo, um ex-modelo português do Porto, que era estudante da Universidade do Porto, aparentemente, e basicamente depois incitei uma série de contactos para tentar descobrir e chegar ao contacto com esta pessoa, este jovem, na verdade. E antes mesmo de chegar ao contacto com ele, também consegui por alguma sorte, por facto dele ser modelo, percebi que era uma pessoa que fazia parte ativa, era um membro ativo de um grupo anti-5G que está na internet, que está no Facebook, um grupo totalmente anti-5G, Wi-Fi, enfim, anti várias coisas, mas aqui acima de tudo 5G, do qual ele é membro ativo. E o que eu tentei, de certa forma, foi obter o máximo de informação possível. Tentei contactá-lo depois, com a informação que tinha, e depois eu acho que a conversa que eu tive com ele foi, para já ele não sabia da existência do artigo de opinião do Pedro Tadeu, portanto não sabia que havia alguma polémica em relação a isto, e ele desde logo o que me esclareceu foi que fez isto a mando de alguém. Não quis dizer quem, disse-me alguém, não disse nenhuma empresa, por acaso, disse-me que foi contratado por uma pessoa, e eu desde logo lhe perguntei qual é o objetivo, qual era o objetivo de o que é que queriam fazer com isto. Ele explicou que há um outro lado da pandemia que não está a ser explicado nos telejornais e nos jornais em geral. Há um lado que ele chama o contraditório sobre a pandemia, que ele acha que deve haver, ou melhor, quem é que o contratou, de acordo com aquilo que ele diz, acha que deve haver um outro lado da pandemia. Eu fiquei claramente com a sensação, até pelo facto de ele pertencer a um grupo anti-5G que é muito feroz nessa área, fiquei com a clara sensação que poderá haver aqui um lado mais negacionista mesmo em relação à pandemia, que pudesse ser incentivado. Ele próprio deu a entender isso. Ele depois, eu perguntei sobre o facto de ele pertencer a um grupo anti-5G, ele disse-me desde logo, atenção, isso não são, até ficou um pouco nervoso logo, isso não é a mesma coisa, isso é um grupo que eu pertenço e admitiu que pertencia, mas não é a mesma coisa, a pandemia é outra coisa. Mas a verdade é que eu perguntei-lhe, pronto, parecia haver aqui um elo de ligação apesar de tudo, e ele é uma pessoa que participou em manifestações já durante a pandemia contra o 5G no Porto, por acaso vi um vídeo com ele, portanto eu tentei perceber quem era esta pessoa. Ele, desde logo, a conversa depois, eu expliquei-lhe que aquilo que ele estava a fazer era uma coisa que não fazia sentido. Ele disse outra coisa que eu achei curioso, que é a vaga já estava preenchida. Não fiquei propriamente muito convencido, mas eu, de facto, disse isso. E disse-lhe que não se pode, legalmente, não faz sentido, não só eticamente para os jornalistas, mas legalmente não se pode chegar a uma pessoa que trabalha para uma empresa e pedir-lhe para ela contrariar a empresa, e estou a falar aqui a empresa, mas no jornalismo ainda pior, não é? Fazer o oposto daquilo que é suposto fazer. Portanto, como é óbvio, não faz sentido. Ele ficou um pouco surpreendido com isso e desde logo não quis participar mais na conversa, não quis explicar mais coisas, e portanto o que eu fiquei como jornalista desde logo com a sensação foi que tinha claramente a matéria suficiente, e eu acho que isto é importante, para um artigo, pudesse esclarecer mais do que o artigo de opinião do Pedro Tadeu tinha feito, e foi esse o meu propósito. Se eu não tivesse informação suficiente não ia fazer nada, obviamente, e portanto acho que apesar de tudo consegui esclarecer um bocadinho mais sobre os objetivos que estão aqui na base, e pelo que percebi não me parece, portanto eu nunca, mesmo como jornalista, nunca encontrei nenhum anúncio deste tipo, portanto pareceu-me uma coisa localizada, aqui neste caso de alguém que contratou, ou contratou esta pessoa, ou esta própria pessoa procurou fazer este pressing sobre o jornalismo. E eu que sou um jornalista que cobre a área de tecnologia e, portanto, acompanho muito as redes sociais, a desinformação nas redes sociais, e a verdade é que não me surpreendeu o facto de haver grupos ou pessoas que acham que a sua agenda, que aquilo que acreditam, não está a passar nos meios de comunicação social, terem interesse que os meios de comunicação social passem essa informação. Não me pareceu, apesar de tudo, uma coisa realista. Explico de uma forma muito clara que acho muito difícil qualquer tipo de jornalista ser
corrompido, entre aspas, por uma situação destas, porque se um jornalista vale por aquilo que publica, e aquilo que publica é público, e não só todas as pessoas veem, mas outros jornalistas veem. E se uma pessoa começar a ter, mesmo numa reunião de redação, uma certa postura sobre certos assuntos, sem base científica, sem base verdadeiro, outros jornalistas começam a desconfiar dessa pessoa e, portanto, eu acho que nunca é bom para qualquer jornalista entrar neste tipo de situações, porque presumo, na minha opinião, não só claramente é eticamente reprovável, como a sua carreira vai durar pouco tempo, que as pessoas vão perceber que há ali uma agenda clara. Portanto, eu acho que é isto basicamente que eu tiro desta situação. Muito obrigada, João Tomé. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. A Sra. Deputada Fernanda Velez tem a palavra. Obrigada, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento os senhores jornalistas Pedro Tadeu e João Tomé. De acordo com os princípios deontológicos e a ética profissional do jornalismo... Só um bocadinho que... Desculpa. Ora, dizia eu que, de acordo com os princípios deontológicos e ética profissional dos jornalistas, os jornalistas estão obrigados a informar com rigor e isenção, rejeitando o sensacionalismo e demarcando de forma clara os factos da opinião. Devem igualmente abster-se de formular acusações sempre que não existam provas, assim como proceder à retificação das incorreções ou imprecisões que lhes venham a ser imputáveis. Baseados nesses pressupostos, o jornalista Pedro Tadeu escreveu um artigo de opinião publicado no dia 3 de março no Diário de Notícias, com o título "O jornalismo sobre a Covid-19 é corrupto?", no qual denunciou a existência de anúncios online dirigidos a jornalistas detentores de carteira profissional, visando contratá-los para a elaboração de notícias tendenciosas sobre a Covid-19. No dia seguinte, o jornalista João Tomé escreveu uma notícia sobre o mesmo assunto no Dinheiro Vivo. Ouvidos nesta comissão, a posição da carteira profissional dos jornalistas, do Sindicato dos Jornalistas e da ERC não foi muito diferente. De facto, a Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas pediu esclarecimentos ao jornalista Pedro Tadeu. Ouvimos hoje aqui a sua explicação, dizendo que esse pedido foi endereçado por e-mail e que foi parar ao spam. E, portanto, foi-lhe pedido um esclarecimento sobre as acusações feitas no artigo de opinião que publicou, mas estes nunca foram dados à carteira profissional dos jornalistas, pelos motivos que nos explicou hoje aqui. O Sindicato dos Jornalistas referiu, por outro lado, que a informação sobre este assunto é muito escassa e que não recebeu qualquer queixa ou denúncia. Hoje, a entidade reguladora da comunicação social, na audição que antecedeu esta, disse-nos que não recebeu nenhuma queixa relativa a essa situação. Ora, sendo o jornalismo um serviço público, dado que o interesse público deve ser o princípio orientador do jornalismo, acreditamos que quanto mais transparente for o jornalismo, mais sério se torna. No caso em concreto, se dúvidas existiam sobre uma situação grave como esta, que lançou desconfiança e suspeitas relativamente à existência de um jornalismo corrupto sobre o Covid-19, elas não foram seguramente esclarecidas até ao momento. Assim, independentemente das declarações já prestadas hoje aqui, as questões que gostaria de ver respondidas são as seguintes. Consideram que, neste momento, existe em Portugal falta de rigor ou de isenção na imprensa portuguesa? Consideram que existe e é frequente a publicação de notícias por encomenda? Consideram também que existe incapacidade por parte dos jornalistas em honrar a profissão de jornalista? Quais as verdadeiras ameaças que enfrenta o cumprimento da missão do jornalista? E, por último, o facto de vivermos na era das redes sociais, num momento em que a desinformação e a informação incorreta aumentam drasticamente, prejudicando o jornalismo acreditado e as informações confiáveis, gostaria de vos perguntar se consideram que a imprensa constitui ou não uma das fragilidades da nossa democracia. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. jornalista Pedro Tadeu. Muito obrigado. Há aqui
o pressuposto com que a senhora deputada parte é de que não há factos, aparentemente não há factos suficientes para estarmos aqui. É a ideia da sua intervenção que me parece extrair-se daí. Eu não creio, não é? Apesar de tudo, independentemente das fragilidades que isto tem, temos a identificação de alguém que esteve nas entrevistas de tentativa de contratar jornalistas para fazer algo no mínimo estranho. Temos já duas fontes anónimas, sendo que uma delas, eu não disse isso anteriormente, mas digo agora, está disponível para, junto das autoridades, e apenas junto das autoridades, prestar um depoimento sobre a experiência que viveu. Portanto, como foi a entrevista, onde foi, com pessoas é que falou e o que é que foi dito. Que é aquilo que eu chamei o jornalista 2. E, portanto, se alguma autoridade me contatar para eu identificar, poderei fazê-lo. E, portanto, não estamos aqui a falar num vazio. Há, de facto, uma tentativa. Como diz o João Tomé, pode ser uma coisa, uns senhores que extemporaneamente tentaram isto e não propriamente uma ação estruturada, ou pode ser uma coisa já estruturada e pensada e financiada com uma dimensão que nós desconhecemos. E, portanto, desse ponto de vista, ainda há muito que apurar e eu espero que o jornalismo o consiga apurar. E tenho esperança e convicção de que isto tenha sido, apesar de tudo, uma coisa extemporânea e que não haja, de facto, manipulação do jornalismo desta forma. Agora, sobre as 5 perguntas que a senhora deputada faz, há jornalismo com rigor e jornalismo sem rigor. Quer dizer, mas isto não tem a ver com este caso, já vem de trás. Eu penso que o principal problema que o jornalismo atravessa é um problema económico e que isso sim fragiliza gravemente a independência quer dos jornais, enquanto empresas de comunicação social, quer dos próprios jornalistas por serem assalariados. Temos pessoas, digamos, nas redações hoje em dia com posições editoriais de enorme responsabilidade a ganhar 1.000 euros, ou coisa que o valha, não é? E em jornais e em órgãos de comunicação social de grande dimensão nacional. E isso cria, obviamente, uma situação de uma fragilidade muito grande. Temos redações subdimensionadas que as pessoas não têm capacidade de dar resposta àquilo que lhes é pedido, ainda por cima numa altura em que se tem que trabalhar com várias técnicas muito diferentes, texto, escrita, som, para papel e para digital. E, portanto, a grande fragilidade da comunicação social é, neste momento, económica, e aí o poder político, peço desculpa, tem responsabilidades porque há muita gente a ganhar dinheiro à conta do trabalho dos jornalistas e das empresas de comunicação social e esse dinheiro, uma parte desse dinheiro não reverte para quem produz essa riqueza. E isso, se calhar, legalmente já devia ter sido resolvido há muito tempo. Mas, digamos, eu penso que a generalidade da profissão mantém padrões de qualidade muito elevados. Penso que há diversidade ideológica nas redações. Penso que há jornais ou órgãos de comunicação social que apontam mais numa direção, outros noutra, mas acho que há, apesar de tudo em Portugal, ainda se consegue ter um padrão de diversidade que permite aos leitores e aos cidadãos ter o confronto de várias coisas, de várias visões, porque em muitos casos, ou em quase todos os casos, não há uma verdade absoluta, mas há várias interpretações sobre os factos que podem permitir ter várias verdades, e que esse painel de verdades, embora com muitas insuficiências, consegue ser mostrado com diversidade à população portuguesa. Sobre a questão concreta da cobertura da Covid-19, penso que já encontramos tudo, até porque é para muitos de nós foi uma experiência completamente, para toda a gente, foi uma experiência tão nova que enfrentamos problemas tão novos e tão diferentes que é provável que tenhamos também cometido muitos erros. Eu estou a falar no plural majestático em nome dos jornalistas, digamos assim. É natural que tenhamos cometido muitos erros. Creio também que há, digamos, muitos interesses à volta da indústria da saúde e do poder político que leva a que muitas vezes se transmitam com excesso de relevância coisas que não têm tanta relevância como, pelo menos no meu juízo, como deveriam ter, e que não se valorizem outros problemas que deveriam ter mais relevância do que eu penso que deveriam ter. Mas isso é a minha opinião pessoal. O que interessa é que haja muitos jornalistas com visões diferentes, e eu acho que isso, apesar de tudo, vai-se conseguindo. O que há é cada vez menos condições de trabalho
e menos capacidade financeira para fazer bom jornalismo. Obrigado. Muito obrigada. João Tomé tem a palavra. Eu faço de minhas as palavras do Pedro do ponto de vista da parte das redações de facto estarem muito limitadas. Eu acho, em relação às perguntas que foram feitas, eu acho que há um ecossistema que tem a ver com a sociedade em que vivemos atual, digital, da qual o jornalismo faz parte e que eu acho que liga desde desinformação, pior jornalismo, sem ovos não há omeletes, não é? Junta também o negacionismo e as correntes mais radicais que correm nas redes sociais, especialmente, também no YouTube. É uma área que eu sigo com interesse jornalístico e, portanto, falo com algum conhecimento. Ou seja, é um ecossistema total e a Austrália eu acho que é um dos países que está a evoluir no melhor sentido porque identificou o problema da qual faz parte o jornalismo, da qual faz parte a desinformação e uma sociedade mais dividida, identificou esse problema de forma clara, fez estudos e criou uma legislação muito polémica que ainda há um pouco mais de um mês foi aprovada no Parlamento australiano e que levou até uma reação muito exagerada do Facebook, depois voltaram atrás. Eu estou a falar neste contexto porque eu acho que tudo isto está relacionado. Sobre uma pergunta concreta, se o jornalismo hoje está à venda do ponto de vista de encomendas e tudo isso, não tenho qualquer tipo de conhecimento nessa matéria, ou seja, nunca vi isso acontecer de forma presencial, porque lá está, eu também acho que os jornalistas, para construir uma credibilidade, têm de fazer-se respeitar e, portanto, a quem não se faz respeitar também parece que cai aqui um bocadinho não digo no esquecimento, mas cai um bocadinho, perde a sua credibilidade. Do ponto de vista deste tipo de situações que existe na internet. Claro que existem grupos, cada vez mais grupos radicalizados que vivem na sua bolha nas redes sociais, que acreditam plenamente em coisas que não são de maneira nenhuma verdade, estudos mostram que não são verdade, nós como jornalistas tentamos mostrar que não são verdade. Mas a verdade é que são pessoas que vivem um bocadinho na sua bolha, acreditam muito nisso. Até o que me surpreendeu neste caso é que pela primeira vez eu vi de facto alguém a fazer, não só a tentar passar do lado de ter o seu grupo na internet, de mostrar as suas ideias, para tentar chegar ao jornalismo, e isso preocupou-me. Embora eu sinceramente acho que não me parece que seja uma coisa que tenha tido chegado a bom porto, preocupou-me porque claramente percebeu que há grupos, há pessoas que podem estar de facto a tentar influenciar. Eu sinceramente acho que não vão conseguir fazê-lo, mas a verdade é que preocupou-me como jornalista que isso possa estar a acontecer, possa haver alguém que está a acontecer. Do ponto de vista do que é possível fazer a partir daqui, eu sinceramente acho, lá está, tudo isto faz parte de um ecossistema, as pessoas mais radicalizadas na internet a acreditarem em coisas que de facto são profundas teorias da conspiração, um jornalismo pior qualidade porque o modelo de negócio do jornalismo está pelas ruas da amargura, claramente, e isso faz com que o jornalismo seja pior qualidade. Um jornalismo de ciência em Portugal quase não existe porque, de facto, havendo desinvestimento, o jornalismo de ciência tão importante agora, por exemplo, em situação de pandemia, só com uma grande boa vontade de alguns jornalistas de se dedicarem fortemente a isso, é que conseguimos ter alguma qualidade em jornalismo que, de facto, olha para os estudos de uma forma mais crítica, não dá a informação de forma tão imediata, mas de forma mais profunda e mais consciente. Acho que falta isso no jornalismo, mas por falta de meios, não é propriamente por má vontade, é verdadeiramente porque as notícias chegam e às vezes dão-se sem se ter um espírito um pouco mais crítico, sem se aprofundar um bocadinho mais aquilo que é o título, porque o título de facto vende muito mais nas redes sociais. Portanto, eu resumindo aqui, eu acho que de facto tudo isto faz parte de um ecossistema da qual o jornalismo está em profunda crise, é do conhecimento público, toda a gente sabe, despedimentos constantes, redações mais pequenas, portanto tudo isto faz parte de um ecossistema e claro, as redes sociais não dão, curiosamente as redes sociais durante a pandemia deram maior primazia a nível de algoritmos aos meios jornalísticos, precisamente por causa da pandemia. Isso já deixou de acontecer e, portanto, voltamos um bocadinho à estaca zero nesse domínio. Portanto, sinceramente, acho que tudo isto faz parte de um ecossistema que eu acho que o poder político deve pensar nisso.
a União Europeia, através de Margaret Vestager, da qual eu por acaso já entrevistei em janeiro, precisamente sobre estes temas, tem alguns planos nesse sentido. A verdade é que era importante que os Estados, neste caso Portugal, pudesse fazer antes que a Europa algumas medidas nesse sentido, porque a Europa vai demorar anos até conseguir aprovar alguma coisa. Portanto, é importante, acho eu, o poder político poder fazer algumas coisas sobre esta situação em concreto. Acho que o jornalismo está fragilizado não só pelo facto de não haver um modelo de negócio. Em Portugal não há propriamente uma ordem de jornalistas, não há um espírito muito corporativo, para o bem e para o mal que isso possa surgir a nível de jornalismo, sinceramente, e acho que, por exemplo, haver mecanismos da qual talvez a Comissão da Carteira possa fazer parte, ao próprio ERC, de comunicação geral de jornalistas, de formas até de jornalistas poderem, por exemplo, num caso destes, reportar que foram contactados e que medidas é que se pode fazer a partir daqui. Não há um mecanismo, do ponto de vista jornalístico, claro e até convidativo para que este tipo de anúncios possa acontecer. O sindicato existe, mas a verdade é que há cada vez menos jornalistas sindicalizados, porque ganham também cada vez menos e, portanto, às vezes já não pensam muito do ponto de vista de dar algum dinheiro para um sindicato. Portanto, eu acho que, como dizia, isto faz parte de um ecossistema. Muito obrigada, João Tomé. Passamos agora para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Manuel Pobreza, que nos está a acompanhar via Skype. Muito obrigado. Eu quero voltar a cumprimentar a Sra. Presidente, Sr. Presidente da Primeira Comissão, as Sras. e Srs. Deputados e muito em especial os jornalistas Pedro Tadeu e João Tomé, a quem agradeço em nome do Grupo Parlamentar que aqui represento as informações que já nos deram e também as reflexões que em torno dessas informações puderam aqui trazer-nos e que, enfim, desde logo aquelas que se prendem com a qualidade do exercício da profissão e as condições muito objetivas em que essa qualidade tem lugar ou, pelo contrário, vai sendo perdida. E, portanto, creio que tudo isso, evidentemente, é muito importante, digo com a maior franqueza, e agradeço por isso essas reflexões para lá das informações muito objetivas. O que é que temos, o que é que eu, digamos, adquiri com esta audição até agora relativamente às audições anteriores? Várias coisas. Em primeiro lugar, sabemos que há nome para o veículo do, digamos assim, do aliciamento. Não o contratante final, mas, digamos assim, o intermediário, se bem percebi, está, digamos, identificado ou é identificável e, por outro lado, também é muito importante, sem surpresa, perceber que há já uma noção clara do contexto negacionista em que essa pessoa em concreto se inscreve. Portanto, primeiro facto novo relativamente ao vazio que estava nas audições anteriores. Segundo lugar, o Pedro Tadeu deu-nos conta de que, além disso, há, digamos, pessoas que foram contactadas neste contexto, pelo menos uma delas, o tal jornalista 2, que está disponível para prestar informações às autoridades sobre aquilo que se passou com ele ou ela em concreto. Presumo eu que quando se diz aqui prestar informações às autoridades, estejamos a falar em primeira linha do Ministério Público. Pergunto, desde logo ao Pedro Tadeu, se acha que essa prestação de informação às autoridades, digamos, extravasa o campo da investigação judicial e, portanto, se há outras autoridades que devam ser envolvidas na sua perspectiva, tanto quanto conhece, porque está por dentro desta situação, se há algumas autoridades, desde logo, enfim, o Parlamento, porque é isso que aqui nos traz. Depois, em segundo lugar, eu acho que quer o João Tomé, quer o Pedro Tadeu fizeram aqui reflexões importantes sobre o caso concreto. Em primeiro lugar, o João Tomé disse-nos, e eu sou levado a crer que tem razão,
que muito dificilmente um jornalista que é jornalista será, digamos assim, embarcável nesta aventura e neste aliciamento. E, portanto, que os filtros próprios da profissão, não apenas, digamos, a ética individual, mas os filtros de trabalho coletivo, digamos assim, dentro do jornalismo, despistarão facilmente esta tentativa de influenciar a linha editorial dos meios de comunicação. E o Pedro Tadeu, creio que foi muito claro no apelo que fez ao jornalismo, ou seja, contactem-me, não é? Portanto, foi assim que o Pedro Tadeu se exprimiu e eu compreendo perfeitamente, e portanto há, digamos, uma disponibilidade para que haja uma investigação jornalística como deve ser feita, tendo em conta estes factos novos que na altura, no início de março, não havia. E, portanto, faça tudo isto, registro tudo isto, acho que tem toda a razão o Pedro Tadeu em dizer que há aqui lugar para uma investigação jornalística que apure factos e que traga factos sobre este caso concreto, portanto, a questão que se coloca é apenas esta, a meu ver, é a de saber se entre a investigação jornalística e a investigação criminal a que haja lugar, desde logo depois da interlocução do jornalista 2 com as autoridades, se entre estas duas instâncias há lugar a alguma intervenção por parte de outras entidades, não é? Para o apuramento quer deste facto, quer da constelação de factos que eventualmente possam estar aqui em jogo. E, portanto, em concreto, como já se percebeu, o que estou a perguntar é: há alguma tarefa que deva caber ao Parlamento sobre esta questão concreta? Não é sobre, evidentemente, a legislação de condições de exercício profissional genéricas do jornalismo, mas é justamente sobre esta possibilidade de estar aqui a emergir uma relação de aliciamento mais ou menos sistemática sobre a qual o Parlamento também tenha que intervir. Entre a investigação criminal e a investigação jornalística, há lugar a alguma coisa em que o Parlamento tenha responsabilidades? Qual é a vossa opinião? E volto a agradecer-vos quer os factos que nos trouxeram, quer as reflexões que as acompanharam. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Pedro Tadeu. Muito obrigado. Eu penso que claramente, aliás, o Sr. Deputado fez duas perguntas. Portanto, a primeira pergunta é se o meu jornalista 2, ou a minha segunda fonte, o que é que ele quer dizer com falar com as autoridades. O que ele não pretende é, digamos, audições públicas e em que possa ele ser identificado, portanto, quer reserva sobre isso. Porque o impacto, aliás, este é um problema semelhante ao da minha primeira fonte, o impacto que isto tem na profissão, entre colegas, e o impacto que tem público, quer na vida política, como estamos a ver, leva muitas pessoas a intimidarem-se, a terem receio de explicarem o que se passou. Vamos lá ver, uma pessoa que ganha 800 euros, tem um filho para criar e vai a uma entrevista destas e tem a honra de recusar isto, é uma pessoa com capacidade de resistência à corrupção. Portanto, há aqui muita preocupação, aparentemente, de descobrir quem é o jornalista que aceitou. Quando eu acho que se deve procurar é quem é que anda a tentar corromper os jornalistas e não propriamente descobrir se houve algum corrompido ou não, porque também acredito que, apesar de tudo, alguns filtros impedirão que, pelo menos no caso dos negacionistas, isto tivesse, se forem realmente os negacionistas que estão por trás disto, que isto tivesse alguma eficácia. Mas penso que é possível falar com a pessoa com que o João Tomé falou. E o Parlamento pode fazer isso. A pessoa está identificada, tem contactos, e essa pessoa tem informações certamente para dar. Portanto, é falar com... Provavelmente é possível, tal como o João Tomé, em 24 horas o descobriu, não penso que seja muito difícil o Parlamento pedir para falar com ele. E pode ser que ele aceite falar e que esteja interessado nisso. E se calhar ele tem informações para dar e perdemos todos, e ganhamos todos... imenso tempo com o que ele tiver para dizer sobre este assunto. Do ponto de vista criminal, eu não sei se há aqui ainda alguma coisa que digamos que o Ministério Público possa pegar, ou seja, apesar de nós estarmos aqui a falar em corrupção e em aliciamentos, etc., falamos do ponto de vista de facilidade de linguagem, mas a verdade é que do ponto de vista de moldura criminal, isto se calhar é muito mais complexo do que nos parece. Eu não sou jurista, mas tenho alguma experiência. Já fui arguido 156 vezes, portanto tenho experiência de tribunais.
parece-me que digamos que não é líquido que haja aqui a partir de um crime. Não é nada líquido, não é? E, portanto, não sei se sequer se o Ministério Público tem condições para fazer ou não. Contra a minha fonte, contra o meu jornalista 2, ele está disposto a falar com tribunais, com o Ministério Público, com a polícia, com quem tiver, digamos, nas mãos um inquérito. Poderei perguntar se ele está disposto a falar com o Parlamento, mas só se que a partir dele quererá não ser identificado e não quererá uma audição pública. Muito obrigado. Muito obrigada, Pedro Tadeu. Passo agora a palavra a João Tomé. Bem, no meu caso, eu diria desde logo uma das questões que eu tentei responder no artigo é precisamente quem é esta pessoa que anda a tentar contratar jornalistas. Descobri quem era, não descobri quem pode estar por trás dela, não sei se até não será a própria pessoa, ela diz de facto que foi contratado por outra pessoa, mas não sei até que ponto também isso é verdade. Desde logo tentei obter o máximo de informação deste Paulo Senra, e ele deu alguma, apesar de tudo, mas quando começou a perceber que aquilo que fez pode de facto não ser muito legítimo, que ele não tinha bem noção disso, claramente começou a sair aqui, a não querer falar mais, a não querer participar mais na conversa e, portanto, aí entrei num beco sem saída. Como jornalista, o que acho que pode eventualmente ser importante aqui ainda descortinar é precisamente quem está por trás deste Paulo Senra. Não me preocupou, apesar de por um lado ser importante saber quem é que pode ter sido contactado de jornalistas desta área, não foi o meu foco principal, porque de facto o que eu queria saber é quem é que está por trás disto, quais são os objetivos que tem e, portanto, eu acho que apesar de tudo ainda se conseguiu responder a algumas questões desse domínio, não se conseguiu perceber quem terá contratado este jovem para tentar contratar os jornalistas. Pelo que percebi mesmo do que o Pedro Tadeu disse, não acho que tudo isto, mesmo os contactos dele, foram todos feitos por esta pessoa. Portanto, apesar de não parece haver um grupo alargado de pessoas a tentar contratar jornalistas neste domínio, aparentemente, pelo menos a pessoa que está a contratar tem sido sempre a mesma. Portanto, sinceramente, acho que muitas das questões já ficaram respondidas. Do ponto de vista criminal, não sou jurista, não percebo nada disso. Acho, sinceramente, como estava a dizer inicialmente, acho que pode haver matéria para o Ministério Público explorar. Para já, quem é que está por trás deste tal jovem a tentar contratar jornalistas? Eu digo isto porque, a nível tecnológico, por exemplo, se alguém tenta contratar um funcionário de uma empresa para ele fazer o contrário àquilo que são os princípios da empresa, isso é espionagem industrial, enfim. Portanto, há processos que garantidamente podem decorrer. E neste caso eu acho que pode haver alguma, a nível jurídico, alguma questão que pode ser explorada pelo Ministério Público neste domínio. Muito obrigada, João Tomé. Agora é a vez do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e por isso passo a palavra ao Sr. Deputado António Filipe. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que é justo, em primeiro lugar, um agradecimento ao Pedro Tadeu e ao João Tomé. Eu cumprimento-os, desde logo, pelo facto de, devido à vossa intervenção enquanto jornalistas, podermos estar a discutir este problema e, para já, temos conhecimento da existência deste problema. Não teríamos se não fosse a vossa intervenção. E, portanto, eu creio que esta Assembleia e o país devem estar-vos agradecidos por isso. E depois também porque das audiências que já fizemos, é esta a que permite avançar alguma coisa, não é? E nos dão a ideia de que é possível, quem tiver interesse nisso e competência para tal, aprofundar este caso. Porque nos parece que é um caso que é muito sério. Vamos lá ver. Aqui o problema, eu estou de acordo que o nosso objetivo não é saber se o jornalista A, B ou C se deixaram corromper por isto, mas temos muito. Eu creio que o país deve estar interessado em desvendar este caso para saber quem é que está a tentar corromper a comunicação social em Portugal
e se houve algum sucesso nisso e para impedir este tipo de práticas. Eu devo dizer que se fosse responsável por um órgão de comunicação social, teria todo o interesse em que essa investigação fosse feita, porque é uma forma de permitir, enfim, afastar qualquer anátema sobre a corruptibilidade da comunicação social neste caso concreto. É evidente que há um indício, sabemos que o que nos disseram é suficiente para concluir que alguém andou a tentar corromper jornalistas com um determinado objetivo. Temos aqui algum indício de que com objetivos, vá lá, negacionistas relativamente à pandemia, ou seja, procurar furar, ou seja, passar da intervenção, passar das atuadas nas redes sociais para procurar influenciar a comunicação social num determinado sentido. Bom, na melhor das hipóteses, eu creio que aí o João Tomé dá-nos uma perspectiva, é otimista relativamente a isso. Na melhor das hipóteses não terão tido sucesso. Na pior das hipóteses podem ter tido, não é? E obviamente que o retrato que nos fizeram daquilo que é o meio profissional hoje dos jornalistas, enfim, estamos perante um caldo de cultura corruptível, ou seja, porque, enfim, nós somos todos sérios até prova em contrário e, portanto, obviamente que, havendo essa tentativa, pode ter havido algum caso de sucesso, não sabemos, mas a única forma de procurar resolver isso é tentar saber quem é que está disposto a pagar para que estas coisas aconteçam. E aí, enfim, eu também não sei se isto tem implicações criminais, quer dizer, não tenho ideia se terá ou não. Agora, creio que alguém que tenha responsabilidades, quer regulatórias, quer mesmo, enfim, jornalísticas, seria muito útil para a República que essa investigação pudesse ser feita. Bom, é evidente que quem tem elementos que possa dar sobre isso quererá, obviamente, fazê-lo de forma sigilosa, tem o direito a isso. Quanto a isso, o Parlamento não dá as maiores garantias de sigilo, não é? Se alguém pretende um meio sigiloso para dar informações, nós não temos muito a oferecer, porque nenhum de nós aqui estará em condições de garantir, por mais medidas de sigilo que sejam tomadas nesta casa, que elas não sejam violáveis. E, portanto, aí não somos a melhor instituição, não somos uma instituição capaz de dar grandes garantias quanto a isso, nem em sede de inquérito parlamentar, muito menos fora dele, como é o caso. Agora, eu creio que, de facto, era de elementar decência democrática que houvesse alguém interessado, com capacidade e com competência, para procurar puxar o fio desta meada, não tanto para culpar jornalistas, porque creio que não deve ser esse o objetivo, mas para desfazer potenciais equívocos que possam surgir, porque estamos a falar de um tema, que é o tema da pandemia, onde, quer dizer, olhando para a comunicação social e para a panóplia de notícias e de reportagens sobre tudo isto, se há algo que todos podemos concluir é que há uma razoável cacofonia, não é? E, portanto, há uma grande desorientação das pessoas e, portanto, é um tema onde se pede idoneidade, não é, na comunicação que é transmitida aos portugueses. E de facto poder dar, creio que dissipar dúvidas que possam surgir na opinião pública sobre a idoneidade da informação que nos é transmitida era muito importante e, portanto, eu creio que poder chegar a algum lado nesta investigação seria uma grande ajuda para a dignificação da comunicação social em Portugal e eu queria, enfim, agradecer o facto de terem desvendado este assunto, a contribuição que deram para isso e também a disponibilidade que manifestam para contribuir para que alguém que tenha capacidade e competência para isso possa levar esta investigação mais adiante. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Para a resposta, passo novamente a palavra ao Pedro Tadeu.
Eu queria, na sequência do que o deputado António Filipe acabou de dizer, queria só, digamos, reforçar o meu pedido ao jornalismo para tentar mostrar que utiliza para si próprio os critérios que utiliza para o resto da sociedade. Quando investiga casos de corrupção na política, em câmaras, em empresas, na banca, é ativo e atuante. Quando há problemas com o próprio jornalismo, acho que deve ser ativo e atuante. E, portanto, eu acho que temos condições para perceber se isto é um caso realmente grave ou não e fazer notícia disto. Perceber se de facto é uma coisa muito localizada, uma iniciativa individual de alguém que tem algum dinheiro e que está disposto a gastá-lo para pagar notícias absurdas sobre a Covid. Ou se, pelo contrário, é algo que é estruturado, que é rotineiro, que já não abrange só a Covid, que se calhar é feito de outra maneira, com outros assuntos, aliás. Portanto, é importante saber isso. E se o jornalismo fizer bom jornalismo sobre ele próprio, fica credibilizado. Obrigado. Obrigada, João Tomé. No meu caso, eu tentei fazer jornalismo depois do artigo da opinião do Pedro Tadeu, ou seja, tentei procurar o máximo de informação que consegui sobre o tema. Claro que há uma coisa que é jornalismo de investigação, que pode passar semanas dentro de um assunto, e isso é raro hoje em dia, são poucas pessoas que conseguem fazer isso, na verdade. Isso poderia dar outro tipo de resultados, ainda assim já consegui muitos resultados. O que eu acho que aqui fica por saber, e não sei que tipo de jornalismo de investigação é que poderia saber, é quem é que contratou o tal jovem para fazer esta iniciativa. Isso, ele não dando essa informação, pode-se tentar de outras formas. Eu, sinceramente, acho que a nível jornalístico não é muito fácil, quando a pessoa não quer, é preciso ir ao local, falar com uma série de pessoas, não é muito fácil. Se existir aqui uma base criminal, e eu sinceramente, do ponto de vista daquilo que são empresas e estarmos a contratar uma pessoa que está numa empresa para fazer uma coisa que vai contra aquilo, os interesses da empresa, que é bom jornalismo, eu sinceramente acho que poderia haver aí uma base. Talvez o Poder Judicial possa também ter uma palavra a dizer, sinceramente. Do ponto de vista jornalístico, talvez também sim, surgir alguma informação. Garantidamente, eu e outros jornalistas garantidamente estão atentos aos anúncios de jornalismo, estão atentos a ver se surge mais algum deste género, sinceramente. Normalmente estou atento a isso e tento ver precisamente para ver se surge mais algum caso deste nível. Até agora, sinceramente, não vi. Mas, portanto, o jornalismo continua a acontecer. E se surgir algum facto interessante nesta área que se consiga explorar mais, garantidamente ele será dado. Por exemplo, eu quando fiz este artigo, eu sei que o Observador, outros meios também andavam a explorar a história, a ver se quem é que estaria por trás deste interesse de contratar jornalistas, e portanto sei que outros meios também o tentaram, provavelmente se calhar não avançaram com notícias, porque entretanto eu avancei com a minha, que tinha mais informação, e portanto eu sinceramente acho que o jornalismo, apesar de tudo, continua a acontecer. Não sei que tipo de jornalismo de investigação poderia acontecer para explorar mais este caso, sinceramente. E também o jornalismo também não é garante tudo na sociedade. Acho que talvez o Poder Judicial possa também ter alguma coisa a dizer. Muito obrigada, João Tomé. Agora vamos ao encerramento. Portanto, passo a palavra ao Sr. Deputado José Magalhães. Senhora Presidente, eu julgo que esta reunião teve diversos resultados relevantes e, portanto, agradeço em nome da bancada e julgo que em nome de todos o facto de ter sido aceito o nosso convite. Julgo que, em termos metodológicos, a Comissão deve reservar a definição de uma posição para a próxima reunião, que é a ocasião própria para avaliarmos o que conseguimos e o que não conseguimos apurar. Portanto, entendam o que vou dizer a seguir como alguma coisa de muitíssimo provisório. Registro como muito positivo o facto de ter sido aqui manifestada a disponibilidade para aprofundar
o conhecimento deste fenómeno. Não conseguimos apurar nesta sede quem é que anda a tentar promover desinformação sobre Covid, quem é que anda a recrutar pessoas e quem é que das pessoas contatadas se disponibilizou para aceitar essa oferta e, portanto, não estamos em condições de medir e avaliar qual é o impacto efetivo dessas eventuais diligências e, portanto, não estamos em condições de aferir do sucesso ou do insucesso dessas diligências. Em tese, não há impossíveis, ou seja, é perfeitamente possível, por exemplo, uma empresa rival das grandes empresas que neste momento se degladiam pelo mercado das vacinas, querer inundar o panorama mediático de informação negativa sobre a vacina concorrente. Faz parte da luta bastante selvagem que existe nesse mercado, que é agravada pelas incertezas de caráter científico e pelos opinantes, designadamente os opinantes de bancada, que se disponibilizam para oferecer as mais estrambóticas opiniões sobre o que é bom, o que não é, os efeitos letais ou não, os efeitos secundários e terciários, etc, etc. Portanto, há aí um campo em que a imprensa, os órgãos de comunicação social e os jornalistas, em particular, como elementos absolutamente nodais para o que é publicado e o que não é publicado, têm um papel a desempenhar no qual não são substituíveis. Portanto, se forem premiáveis a esses jogos, para já não falar de coisas que só se dizem em inglês, não é? O inside trading, o whistleblowing, o lobbying, as fake news, etc. Tant pis, a informação que nós consumimos é degradada, intoxicada, envenenada, etc, etc. Esse é um grande problema das democracias modernas e não vamos resolvê-lo aqui e agora, a esta hora, nem sequer receio na próxima reunião. Nós registramos duas coisas. Primeiro, a disponibilidade para levar o caso mais além. Nós temos possibilidade de ajudar a esse efeito, uma vez que tudo foi registado e gravado, está no canal Parlamento e, portanto, é comunicável digitalmente facilmente. E em segundo lugar, registrei com grande apreço a afirmação que foi feita e que vou reproduzi-la. O jornalismo deve aplicar a si mesmo os critérios que aplica aos outros. É um princípio kantiano que fica muito bem aplicado ao jornalismo, como a qualquer atividade humana. E, portanto, se a vossa atividade puder contribuir para isso kantianamente, ou qualquer que seja a vossa filosofia, nós cá estaremos para apoiar esse esforço e proponho, Sra. Presidente, que discutamos esta matéria em termos muito práticos na próxima reunião da Comissão de Comunicação e de Cultura. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Quanto a isso, no final responderei. Passo agora a palavra a Pedro Tadeu também para concluir. E depois ao João Tomé para o mesmo efeito. Sim, queria só dizer que era muito importante que antes de irmos parar um processo judicial, algo ainda acaba num mega processo e depois não dá nada, eu acho que era muito importante tentarmos de facto que o jornalismo tenha o tempo, eu também preciso de algum tempo para apurar isto, para conseguir ir mais além. Apesar de tudo, já um nome de um possível mandante, passa a expressão, desta tentativa de contratação de jornalistas, e acho que pelo menos nas próximas semanas será possível confrontar essa pessoa com estes factos e tentar apurar um pouco mais. Portanto, acho que antes de precipitadamente irmos transformar isto num processo judicial, temos que perceber bem a verdadeira dimensão disso, que pode ir, se for aquilo que o João Tomé relatou na sua reportagem, se calhar não vale a pena, não sei, temos que maduramente ter alguma calma e, na minha opinião,
e tentar não criar nisto um caso maior do que ele é. Se for um caso grande, também, ou completamente inconclusivo, então sim, acho que estou de acordo que se deverá ir para as autoridades. Mas para já acho que ainda era possível o jornalismo conseguir apurar isto e depois a partir daí tomar eventualmente outras medidas. Muito obrigada, João Tomé. Bem, eu no meu caso, ou seja, acho que sim, acho que o jornalismo deve se manter, deve ter um escrutínio grande sobre ele próprio. Sinceramente, até acho que tem. Os jornalistas são críticos uns dos outros garantidamente, e neste caso em concreto eu acho que há margem para saber-se coisas, ou seja, há coisas, como jornalista que escreveu o artigo depois de reportagem em que tentei falar com o rapaz, há coisas que eu quero saber e não fiquei a saber, e portanto há coisas para descobrir. Sinceramente acho que é difícil, como se costuma dizer, tirar a informação a alguém, neste caso este rapaz que tentou fazer estas contratações, que ele não quer dar, e aí foi o ponto onde eu não consegui explorar mais. Não se consegue obrigar alguém a dizer uma coisa que a pessoa não quer dizer, não é? Claro que há outras formas de tentar descobrir, mas não são muito simples. Mas a verdade é que eu acho que deste caso há coisas ainda por descobrir. Quem é que está, na verdade, na base disto? Se é o próprio jovem, se são outras pessoas, quais os objetivos, ainda não está totalmente definido. O que me tranquiliza, apesar de tudo, como jornalista preocupado com o jornalismo quando vejo coisas deste género, é que não vi ninguém potencialmente ser corrompido por isto, não vi mais anúncios, nem tão pouco mais pessoas, mesmo os casos que possam, os jornalistas que foram entrevistados nesta circunstância, aparentemente são todos pela mesma pessoa, portanto, aí há uma ligação sempre à mesma pessoa, não parece ser uma coisa generalizada apesar de tudo, que isto deve ser investigado, eu acho que sim, a informação tem de vir entretanto, é preciso pesquisar um pouco mais por ela, seja pelo jornalismo, e sempre, como jornalista, sempre disponível para novas informações que surjam, poder pegar nelas e ver se é matéria para poder noticiar ou não, mas também acho que, sinceramente, acho que a nível de investigação pode haver também aqui uma base para uma possível investigação além da jornalística. Portanto, se há alguém de facto que está a usar dinheiro para comprar uma pessoa que está numa empresa, de facto continua a achar que pode haver aqui matéria de facto para ser mais explorada. Muito obrigada, João Tomé. Chegamos assim ao fim desta audição e julgo que devemos estar todos muito satisfeitos porque houve dois partidos e com o agreement de todos os outros que suscitaram a elaboração destas audições. Agradeço muito especialmente ao Pedro Tadeu e também ao João Tomé, naturalmente, não só pela disponibilidade para estarem aqui, mas acima de tudo porque trouxeram ao lume, trouxeram ao sol este assunto. É dito e muito bem que o jornalismo deve aplicar a si próprio as mesmas regras que aplica ao resto da sociedade, aos políticos, enfim, a todo o resto da sociedade, e por isso é muito bom que se escreva, se há dúvidas, que se escreva sobre isso. Assim como também seria muito interessante que, nessa linha, que a principal investigação fosse de dentro, fosse feita por já estão 2 pessoas a fazê-lo, mais pessoas, mais órgãos de comunicação social deveriam fazê-lo, e porque temos todos consciência da importância do jornalismo, da importância da comunicação social para a defesa da democracia e do Estado de Direito. É fundamental termos uma comunicação social isenta, transparente, tal como deve ser a justiça, tal como deve ser, na parte da isenção, não tanto, a política, mas a isenção na medida em que defende de uma forma clara aquilo que é o seu projeto político para o país,
para os portugueses. E é muito bom que efetivamente nós tenhamos aqui, no âmbito destas audições, finalmente houve quem falasse sobre o assunto com clareza e com transparência, e que não se faça o papel de que não vi nada, não sei de nada, não é nada comigo. E digo isto com a defesa de quem de quem é deputado e que, portanto, pode e deve dizer estas coisas. Do ponto de vista da sequência, seguramente que cada um dos protagonistas, cada uma das entidades, cada um dos senhores jornalistas poderá dar e deve dar a sequência que muito bem entender. Na nossa perspectiva, na perspectiva do Parlamento, eu tenho intenção, aliás, como o senhor deputado José Magalhães propôs e como eu já tinha proposto também a algum dos coordenadores, nós devemos dar uma sequência dentro daquilo que são as nossas competências, seguramente, e para isso deveremos, aliás, como já fizemos em algumas sobre outros assuntos, devemos marcar, não hoje, porque é necessário fazer algum trabalho de base, deveremos marcar numa próxima reunião da Comissão, pelo menos no que diz respeito à Comissão de Cultura e Comunicação, numa próxima reunião iremos analisar, de facto, o que fazer, independentemente daquilo que eu não quero interferir, enfim, longe de mim essa ideia, naquilo que são as iniciativas que cada um dos grupos parlamentares pode tomar. Agora, naquilo que deve ser uma reflexão conjunta da Comissão de Cultura e Comunicação e, eventualmente, alguma ação resultante do coletivo da Comissão, e para isso irei marcar, de facto, agendar este ponto numa próxima, verei se é na próxima semana, se é noutra, em função das disponibilidades, dos interesses dos vários grupos parlamentares, mas iremos marcar com certeza. É muito bom que estes casos, não é por uma questão de jornalismo fácil, que não estamos aqui como concorrentes de nenhum órgão de comunicação social que o faça, é uma questão de clarificar aquilo que é importante que fique claro na nossa sociedade. E é importante que fique claro na nossa sociedade que nós temos um jornalismo e uma comunicação social ética, transparente e isenta. Existem outros países que optam por ter jornalismo de facção política, existem outros países em que isso é claro. Não é essa a opção que tem sido tomada até hoje em Portugal, e é bom, então, que se continue, pelo menos as regras sejam claras. Muito obrigada a todos, muito obrigada aos nossos convidados, muito obrigada às senhoras e senhores deputados que acompanharam esta audição. Agradeço aos membros da primeira Comissão e aos membros da 12ª Comissão e a todos os outros deputados que quiseram acompanhar, e particularmente ao meu colega Presidente da primeira Comissão, que esteve a acompanhar esta audição via Skype. Muito obrigada, bom dia, e está encerrada a sessão.